Você que precisa fechar mais contratos, faturar mais, seja um profissional liberal, um advogado, um autônomo, um psicólogo, um psiquiatra, dono de uma clínica, você precisa entender 4 etapas e você vai entender disso aqui neste canal. Você precisa ter um posicionamento premium. Você precisa ter marketing para levar esse posicionamento até as pessoas adequadas, corretas dentro da tua área de atuação. Você precisa ter um método eficiente para fechar contratos de alto valor e você precisa escalonar para escalar o teu negócio, o teu business. E hoje eu estou com 2 pessoas muito especiais, inclusive com uma pessoa que entende muito da gestão que você vai precisar depois que você está escalonando, ou até mesmo antes, um bom planejamento, que é a Brena Paula e o Dr. Sanzio, advogado, inclusive uma equipe aqui que trabalha fortemente juntos, né, para estar aí te oferecendo aí o melhor. E vamos começar aqui com o Dr. Sanzio, que é especialista, ele ajuda clínicas, estéticas, a área da saúde, ele consegue trazer segurança, ele consegue te deixar com um negócio seguro, blindado, à prova de problemas, né, doutor Sanzio? E já vamos passar a bola aqui para a nossa gestora aqui, que organiza essa toda... faz a orquestra funcionar, porque trabalhar com gestão é um desafio, porque você está falando de pessoas, né? Isso vai ser muito interessante também. Doutor Sanzio, qual o maior desafio que as clínicas enfrentam hoje, que precisam, e que momento elas chegam para um advogado? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse podcast maravilhoso aqui. Obrigado pelo convite, tá, Leandro? Então, entendem que o negócio deles é um negócio, literalmente é um negócio jurídico, as pessoas estão procurando ela para que ela preste um serviço, então isso tem que ser formalizado. Então, o maior desafio é fazer com que essas pessoas entendam que elas precisam de um jurídico bem formalizado, bem colocado, para que não aconteçam as demandas, né? Infelizmente, você perguntou, respondendo a segunda pergunta, a hora que eles mais me procuram é quando já chegou a demanda, já chegou uma autuação da vigilância sanitária, já chegou uma autuação do conselho profissional, ou já uma ação judicial de algum paciente. Infelizmente, a maioria das vezes, quando me procuram, é quando o caldo já entornou. Que é isso. Que é o brasileiro. Exatamente. Que é o brasileiro. É isso que eu quero evitar. Eu procuro, através da nossa advocacia, prevenir as clínicas, as academias, para que esse tipo de coisa não aconteça. Custa caro, né? Empurrar com a barriga, né? Mas o brasileiro tem esse perfil. E com você? Eu sei que vocês trabalham juntos. Vamos falar sobre esse trabalho também, que vocês estão atuando juntos. O que esse trabalho fortalece, né? A parte de gestão, a parte da pessoa, né? Do profissional liberal, do autônomo, porque a pessoa que tem... O autônomo, seja um advogado, dono de uma clínica, ele tem que pensar como um empresário, né? Isso. Primeiro um empreendedor, né? Depois ele tem que começar a pensar maior, pensar como empresário. E aí que você entra, correto? Exatamente. Bora lá. Muito obrigada pelo convite, prazer enorme dividir esse momento aqui com vocês. Sim, exatamente. Complementando ali um pouco o que o Dr. Sanzio comentou, hoje nós estruturamos todos os processos, porque hoje o médico, o dentista, o profissional da área da saúde, ele tem o hábito de dedicar o seu tempo para cuidar da parte técnica, né? O que é importante, formou para isso. Muito, muito importante. Mas também não tem a habilidade de conduzir a gestão da sua clínica, né? Hoje tem um estudo que fala ali que 67% é gestão e 33% é técnica, né? Claro que isso precisa estar muito bem alinhado e ajustado. Então, para que a gente tenha uma clínica de sucesso ali, a gente precisa estruturar os processos, desenvolver as pessoas, que foi o que você comentou ali, né, no início, para a gente ter o resultado. E aí, nós entramos para organizar tudo isso junto com esses profissionais da área da saúde. Eu entendo que, assim, você tem quatro etapas ali, né? E a gente estava conversando sobre isso aqui, né, doutor Sanzio, um pouquinho antes. E é relativamente simples e é aplicável para tudo, né? Estava dando exemplo, uma pessoa que quer fazer um dinheiro extra, sei lá, tá com um desafio gigantesco na vida. E vai ser um motorista de aplicativo. Né? Você precisa ter uma estratégia para isso.
Você precisa ter um processo para isso. Poxa, eu estou passando por um desafio, eu preciso de dinheiro rápido, a minha estratégia é ser motorista de aplicativo. E tem muito advogado. Aliás, tem um estudo que também mostra que muitos advogados estão como Uber e engenheiros também. E como? O que mais tem? O que mais tem, né? Mas, enfim, é uma forma, né? Rápida de você arrumar um dinheiro. Então, você é motorista, então tem uma estratégia. Eu tenho que ter um processo para isso, né? Tem que acordar cedo, todos os dias, 8 horas, senão não vai render. E eu preciso do quê? Ferramentas, né? Isso. Então, estratégia, processos, né? A gestão do tempo, né? Eu preciso de ferramenta, que é o carro, o aplicativo, e eu preciso de pessoas. Preciso de cliente, né? E preciso de pessoas que vão colaborar, né, nesse processo, ajudar a escolher o carro, enfim, até mesmo dentro de casa, às vezes a família, né, incentivar. Você trabalha esses pilares dentro da gestão? Eles são simples assim ou tem níveis de complexidade? Mas dá para a gente trabalhar por aí para quem está nos acompanhando e fala da importância disso e de quanto é desafiador a pessoa organizar isso, porque vai meio que no automático, né? Eu dei um exemplo bem simplista, mas a pessoa não pensa qual é a estratégia. Vem automático, né? Vou dirigir Uber, vou acordar às 8, eu vou comprar um carro. Não planeja, né? Exatamente. E quando a gente fala de clínicas, a gente precisa entender que nós temos aí vários pilares, né? Então, eu posso citar aqui alguns. Gestão comercial, gestão financeira, gestão de pessoas, o marketing, gestão jurídica e a gestão da experiência do paciente também. Então, são muitos pilares. Além disso, ter que cuidar dos pacientes, né? Da parte técnica. Entende? Então, é a partir disso, né, que a gente construindo, estruturando todos os processos, ali desenvolvendo, colocando as peças chaves também no lugar, né, as pessoas no lugar certo, é de fato desafiador, porque, entende? Só que eu mencionei o quê? 6 pilares. Mas eu gostei muito, porque ficou fácil. Para quem tá acompanhando, tem que ter a minha gestão dos meus processos, a gestão das pessoas, a gestão do marketing. Isso começa mesmo. a colocar dentro das caixinhas. Explica um pouco mais, e principalmente para quem está acompanhando. E aí, visualizar as caixinhas, assim, ó. Essa aqui é a minha caixinha da... Isso. E aí, no dia a dia, né, do empreendedor, dono de clínica, de fato, ele precisa ter um suporte ali, de repente, uma gestão externa, um gerente, para que ele consiga conduzir todos esses pilares juntos. Porque é desafiador, imagina, tá lá atendendo, e isso acontece muito, tá? Na prática, a gente observa muito, né, Sanzio? Que é o médico tá lá atendendo, o dentista lá atendendo e tá tendo que cuidar do treinamento da recepcionista, tá tendo que cuidar do orçamento, né? Ele é o financeiro, ele é o vendedor, ele é o treinador, ele é o... Precisa comprar material de limpeza. Ah, mas o doutor tá em atendimento, e agora, como faz? Né? Então, são coisas que parecem ser simples, mas no dia a dia, acumulando, é de fato desafiador. Quando a gente fala do profissional liberal, eu gosto sempre de estar não é classificar, mas é o momento que a pessoa está, né? A maioria do profissional liberal, seja um dentista, seja um médico, seja um advogado, um psicólogo, um psiquiatra, sai da faculdade, ele está preparado e apto para atuar na profissão. Tá? Mas ele não está preparado para fazer a gestão, ele não está preparado para captar cliente. Ele acha que ele nem sabe o que é isso. Ele nem sabe. Ele sabe fazer o que ele se formou. E só. E muitas vezes eles vão para plantões, né? Isso. Plantões. Para fazer, e aí... Isso. E aí começa o cansaço, porque plantões demanda muita dedicação. Você sabe, né? Assim, a sua família é de médicos, né? Então, demanda bastante ali do tempo, deixa também de usufruir ali com sua família, né? Tem toda essa parte. E aí, eles começam, de fato, a mirar num consultório. Hoje, nas nossas empresas, a gente já teve vários cases de sucesso, tirando lá o médico de plantões, né? Para a sua clínica. E hoje, ele já tem aí um time, uma equipe. Mas precisa ali de bastante desenvolvimento, tem que mudar também um pouquinho a mentalidade, né? Um monte, porque você foi treinado e condicionado a uma coisa pra você quebrar um monte de paradigma. Mas eu sei por que do teu sucesso. Por que o Dr. Santos tem sucesso na área dele? Porque ele entregou aqui o segredo antes. E o segredo é um só. O que coloca dinheiro no teu bolso? A tua OAB ou o cliente? O cliente.
Você forma, você tem teu OAB, você tem teu CRM, o teu CRA. Isso não te dá R$1. Isso tira, porque você tem que pagar... Dá absolutamente nada. Você tem o direito de exercer a sua profissão, nada mais. E aí, o que coloca dinheiro é a parte comercial. E você estava me falando que modéstia à parte, o doutor disse, não, eu sou bom na parte comercial. Por isso que tem sucesso. Porque primeiro, entende que precisa. Segundo, entende que é uma zona de genialidade. Quando que foi que caiu a ficha que você caiu? Eu preciso vender, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fechar contrato. Foi principalmente depois que eu mudei para cá, né? Eu sou de Belo Horizonte, né? Então, eu mudei para cá em 2012. Eu sempre conto essa história, né? Eu mudei para cá, primeiro, pra você ter ideia, isso eu não te falei antes do podcast, você vai saber agora. Eu fiz 1 ano e meio de faculdade de jornalismo quando eu cheguei aqui, porque eu precisava conhecer gente, eu precisava fazer network, eu não conhecia ninguém. Então, eu entrei em comissões da UAB, eu fiz a faculdade de jornalismo 1 ano e meio, primeiro, pela questão de eu sempre dei aula, sempre fui... gostei de falar em público e palestrar. Eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa aqui para entrar na área da comunicação, para conhecer pessoas. E aquela faculdade, foi na Univale que eu fiz aqui, me fez abrir muitos olhos para outro mundo, porque eu sempre fui condicionado ao mundo do direito. É aquele ambiente formal, aquela fala totalmente formalizada, né? É coloquial. Você espanta o cliente. Exato. Então, o jornalismo me fez eu enxergar por outro lado. Isso eu apliquei muito no meu Instagram, sabe? Por isso que eu falo, tudo é aprendizado. Porque no jornalismo, diferentemente de uma petição inicial, você funciona no petição inicial no silogismo, né? Premissa maior, a menor é a conclusão. Já no jornalismo se inverte. É a conclusão primeiro, depois vem o resultado. Exatamente. Então, primeiro você começa a notícia de como... cai... enfim, avião caiu. Avião cai. Aí que tá, o tempo verbal é diferente no jornalismo. Avião cai. É no presente, porque como se ele tivesse acontecido naquele momento. Agora, quando eu estou escrevendo uma petição, eu começo, dia tal aconteceu tal coisa. O autor estava... Olha pra você ver, eu já não comecei pela conclusão, eu comecei pela premissa maior, é o silogismo invertido. Então, isso me deu uma visão de escrita, de como entender o mundo totalmente diferente. Isso eu apliquei muito no meu Instagram. Por quê? Aí nós vamos pro comercial. No meu Instagram, se eu chegar e falar que a súmula 343... nem o concorrente vai... Passou já. Agora, se eu disser que, olha, o judiciário tem entendido que se você não fizer a documentação da sua clínica, você pode acabar sendo processado, poxa, aí já mudou a conversa. Você pode acordar com um processo se não entender sobre isso. Entendeu? Dono então, de clínica. Se eu fizer uma chamada, você pode ser processado. Poxa, já chamei a atenção da pessoa. Por que eu posso ser processado? Agora, se eu coloco o judiciário de acordo com a súmula tal e o julgamento do tribunal... Ninguém vai querer ver. Então, o jornalismo me ajudou muito nessa questão, sabe? Da comunicação. Da comunicação, no sentido pro leigo entender. Isso é uma outra questão que é muito difícil, né? E do dia a dia, do campo de batalha, gastar sola de sapato, bater na porta, como é que foi esse? Então, aí vamos lá, voltando o tempo. Fiz lá a faculdade de jornalismo, entrei nas comissões todas da OAB, entrei em várias comissões de direito imobiliário, fui representante da OAB aqui no Conselho de Defesa do Consumidor. Então, eu me colocava em todas as situações para conhecer pessoas. Comercial não é só a internet, é óbvio que é válido. E aí vem... Há 10 anos atrás a internet não tinha esse Exatamente. potência que tinha. Então, eu sempre tive buscando atrás de evento, congresso, da palestra. Eu sou professor desde 2013, eu dei aula no Senac, aqui em Itajaí. Então, sempre gostei de ir atrás, de correr atrás, de estar à frente, de movimentar. E aí veio, a gente estava conversando antes de 2021, o BNI. Ali foi uma grande virada para mim também. É que a gente estava conversando. Ali eu vi um outro mundo também. Lá são só empresários. Eu sempre atuei no jurídico. Eu comecei a ver necessidade do mercado dessa questão da gestão. Eu comecei a querer incorporar isso para o escritório. Porque uma clínica, uma academia que seja, qualquer empresa sem gestão, nós estávamos conversando aqui, não funciona. Um barco sem direção. Exatamente. Então, foi muito interessante toda essa jornada minha que eu tive até chegar, né? No que eu tenho hoje, porque foi o empirismo. A experimentação, estar lá, estar em contato com as pessoas que fez eu conseguir um pouco do know-how comercial que eu tenho hoje. Então, não tem jeito. Ficar sentado esperando cair do céu não vai acontecer. Você tem que fazer o seu. E aí você foi atrás. Melô da clínica sem gestão. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Exatamente. Não vai funcionar. Não funciona. E aí vocês montaram aí essa aliança, né? Entre a parte jurídica e a parte de gestão de processos para a clínica. Então, a clínica que chegar até vocês... O que chega até vocês? Chega o autônomo que já está querendo empreender...
Ou qual que é o cliente ideal? O autônomo que está querendo empreender, ou aquele que está empreendendo, descobrindo, ou o cara que já tem uma visão de business agressivo, o tubarão, o cara que é assim, empresário da área, o cara que é... Tem que responder depois, aí você completa a questão da gestão. Para mim, aquilo que eu falei, quando me procura, primeiramente, normalmente, é quando já está em vias de sofrer uma demanda ou já sofreu alguma demanda, seja conselho de classe, vigilância sanitária e por aí vai. Já para a Brena, eu acho que ele vai deixar ela responder, ela vai saber quando que procura ele. Normalmente, quando já tem um time, que seja 2 ou 3 pessoas ali, ou outros profissionais trabalhando na clínica, e aí a pessoa não consegue trabalhar todos esses pilares que eu comentei um pouquinho antes. Então, está sobrecarregado com os atendimentos e também com a parte de gestão de pessoas. Porque hoje a maior dificuldade de todos os clientes que entram nas nossas empresas é a gestão de pessoas. É como conduzir, né? Como treinar, como estruturar os processos. Então, normalmente, vem para a gente esses clientes que já são empreendedores, mas que precisam ali melhorar a gestão e aumentar o faturamento. Se você é dono de uma clínica, você trabalha com... Vai lá. Se você é dono de uma clínica, você é da área da saúde, está empreendendo, tá? Está empreendendo e quer se tornar um empresário dessa área, quer ganhar dinheiro, quer faturar alto, você precisa de gestão estratégica. Então, você vai fazer o seguinte, aqui abaixo vai ter um botãozinho, vai ter um link, vai ter um Instagram, e você vai falar com a Brena Paula. E ela vai fazer uma avaliação, cobra ou faz uma free, como é que funciona? Na verdade, a gente faz um diagnóstico inicial, faz uma reunião com eles para entender de fato quais são as necessidades. E aí, na sequência, a gente traz ali um plano estratégico e explicamos também como que funciona, né, a consultoria, porque nós trabalhamos com consultoria e assessorias. E aí, a gente entende, na verdade, qual que é o momento, qual que é a maior necessidade do cliente. E aí, a gente entra em todos esses pilares que eu comentei com vocês um pouquinho antes. A gente faz uma anamnese, assim como o profissional faz a anamnese, o profissional da saúde, a gente faz também uma anamnese do cliente para saber qual que é a maior dor dele, né? Isso, exatamente. Isso é cobrado ou inicialmente... Não é cobrado. Então, aproveita. Não dá um de curioso, né? Vai com a intenção de fazer a coisa certa, né? Já entra em contato. Isso, porque na verdade a gente precisa fazer o diagnóstico para entender qual que é o momento do nosso cliente e também para saber se ele está preparado para o crescimento. Tem gente que quer, mas não... Querer não é poder, né? Isso, que contratam a consultoria achando que de fato vai dar tudo certo, que é um passo de mágica, né? Exatamente. E, de fato, ali é muito trabalho. É muito trabalho. E precisa, sim, fazer a sua parte, né? Isso é bem comum no mercado, né? As pessoas procuram uma solução mágica, né? Mas isso acontece muito. Mas muito mesmo. Principalmente quando eles procuram para a questão... Claro, o jurídico está envolvido, mas a gestão também está sendo bastante problemática. Eles acham realmente... Nós temos um caso, ela vai lembrar. Em 20 dias, ela achou que... Contratei, passei o Pix, agora eu esqueço que nós vamos por lá. Exatamente. Se fosse fácil. Exatamente. A pessoa passou anos fazendo tudo errado, em 20 dias, não vai. E, infelizmente, tem gente que tem esse problema, né? Então, esse perfil de pessoa ansiosa, né? Que, não está conseguindo gerir o próprio negócio e quer jogar a responsabilidade pra gente, é complicado. Nós não vamos conseguir fazer mágica em 20 dias, não vai. Como ela falou, o primeiro mês é um mês de diagnóstico. Nós temos que verificar o que está acontecendo, o que está errado, qual é o gargalo e começar a agir. Demora também fazer um diagnóstico. A gente tem que ver o que está acontecendo. Lembra, eu sempre faço uma analogia bem engraçada. Sabe aquele programa Pesadelo na Cozinha lá do Jacan? Pode comentar, mas eu não estou recordando. Então, ele passa uns dias no restaurante, vê como é que está funcionando, para depois agir. Estou fazendo uma analogia. É mais ou menos o que a gente faz. A gente vê o que está acontecendo, vê como é que estão os processos. Tá errado quando tem processo. Exatamente. Se é que existe, né? Não é isso, Breno? Isso. Eu também sou dona de clínica, né? Então, vivo na prática o dia a dia de médicos e dentistas aí, então, que tem um time, né? Então... Eu vivenciei na prática todos os setores da nossa empresa. E eu também. Meu sonho era que se alguém chegasse ali e fizesse um passo de mágica e tudo certo, né? Isso vale... Se for assim, para que o mentor, né? Exatamente. Já sabe consultoria. Para quê? Exatamente. E aí, nós ajudamos já muitos médicos aí pelo Brasil
O ano passado foi mais de 100 milhões geridos aí em clínicas. Então, quando a gente estrutura os processos, desenvolve as pessoas, o resultado ele vem, sabe? Ele vem. Mas é uma construção, né? Isso. E aí vocês falaram um ponto que é muito interessante, é entender o time da pessoa, a mentalidade, né? Porque uma coisa é querer, uma coisa é estar preparado. Uma das... Minha área de atuação é vendas, né? Eu me formei em marketing, fiz gestão estratégica, né? Fui professor de gestão estratégica e marketing na Anhanguera, mas se modernizou muita coisa, mas a minha base é vendas. Eu gosto de vendas, né? Fechar contrato. E eu vejo que as pessoas, o profissional liberal ali, ele já está entendendo isso, que precisa vender, precisa fechar contrato, que nós estávamos falando há pouco tempo atrás, o profissional liberal, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o advogado, ele sai preparado para atuar naquela área, mas não sabe de gestão, não sabe de captação de cliente, não sabe como se posicionar, principalmente agora com essa explosão de internet, né? Onde quase tudo acontece por ali, ou pelo menos da forma veloz acontece por ali, né? Vocês entram nessa área também ou é só gestão mesmo? Chega a fazer gestão de, sei lá, mídias sociais, essas coisas? Não, ou é só... Na verdade, nós temos um especialista para cada pilar. Nós temos um time, então, de especialistas ali. E a gente entra, sim, mas nós não fazemos o marketing pelo cliente, né? A diferença das nossas empresas é que a gente faz junto com o cliente. Eu não faço por ele. Você fatua... Isso. Então, eu tenho um especialista de marketing, por exemplo, que se o nosso cliente ele tem uma empresa de marketing, a gente vai fazer todo o acompanhamento com essa empresa. E aí, a gente entra lá em gerenciador de anúncios, a gente vai fazendo todo o acompanhamento. Nós também temos ferramentas exclusivas da nossa empresa, onde a gente também fornece para os nossos clientes. E aí, também, todos os outros pilares. A gente tem ali, então, um especialista financeiro, um especialista de gestão de pessoas. A gente faz todo esse acompanhamento. É muito legal. Eu gosto de entrar nessa área porque realmente a área de vendas, né? Ela é a área de fechar contrato, é a área que adianta ter um bom posicionamento, um posicionamento premium, entender de arquétipo, simbologia. Tá, beleza, fiz isso tudo, tá tudo lindo, maravilhoso. Agora precisa ter marketing, precisa levar essa mensagem. Mas o que faz funcionar é a venda. Mesmo que você não tenha posicionamento e não tenha marketing, e o que é o que acontece com a maioria das pessoas... o que acontece com a maioria das pessoas, né? O advogado, o profissional liberal sai, vai trabalhar, vai buscar... Tem que buscar cliente hoje em dia. Foi aquela época de botar a plaquinha na porta e... Eu brinco, eu tô com 47 anos, na época lá em Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, o que acontecia? O advogado formal botava a plaquinha na porta e o cliente vinha, olha, eu tenho ali 3 alqueires, lá é hectare, né? Tem 3 hectares de terra, eu tenho umas graminhas de ouro, eu tenho umas vaquinhas. Isso aí é negócio, era quase que um escambo. Hoje o pessoal aí quer consulta grátis, né? E a concorrência cada vez mais alta. Então, essa parte de vendas, de fechamento de contrato, eu gosto muito, porque mesmo sem um bom posicionamento, principalmente para quem nem sabe como fazer, já ouviu falar sobre posicionamento, mesmo sem marketing, mesmo não... Já ouviu falar sobre marketing, mas não sabe o que é, mesmo você não entendendo disso, você precisa fechar contrato, você precisa colocar grana para dentro. Precisa. Não tem como? Não tem como, precisa pagar o aluguel, as latinhas lá, tem que colocar o feijão arroz para dentro, tem que pagar o funcionário, tem que crescer, tudo mais, então você precisa fechar contrato. Só que tem um negócio bem interessante nesses 4 pilares que a gente trabalha aqui, né? Que é o posicionamento de imagem, que é a estratégia de marketing e que é o fechamento de contrato. Isso tem que estar bem alinhado para poder escalar, e entra a parte de gestão. Por exemplo, uma pizzaria pequena, ou o tempo que era dos adversários, você abria, colocava plaquinha, tudo certo. Uma pizzaria pequena, abriu lá em Balneário Pissarros, onde eu moro, não tem concorrência. Você não precisa ter um lugar lindo, maravilhoso. Boca a boca, a cidade pequena vai. Ele vive bem, tranquilo. E ele aprendeu que assim funciona. Sem falar de marketing, sem falar de posicionamento. Ele aprendeu que assim vende. Só que seguinte, a cidade está crescendo. Isso acontece muito na minha profissão. Talvez chegue casos assim, similares. Então, a pessoa não está preparada psicologicamente, porque ela aprendeu... Por que eu sou um profissional liberal, com a minha pizzaria, com o meu escritório, com a minha clínica de estética, eu sou dentista. Está funcionando de boca em boca.
tá funcionando, eu não precisei de marketing, eu não precisei de posicionamento, isso é besteira. Pra gastar quê, dinheiro né? com isso. Aí chegou o concorrente, a cidade cresce. E aí o meu faturamento estagnou. Não estagnou, tá caindo, porque as coisas estão aumentando, o preço das coisas estão aumentando. A cidade aumentou, o teu concorrente chegou, aí ele tem um posicionamento muito premium. Ele não é tão bom, mas ele tem um posicionamento muito Sim. premium. Ele tem estratégias de mercado, porque isso a cada dia fica mais sofisticado, ele tem estratégias de mercado, ele tem uma boa consultoria para direcionar. Esse cara vai crescer. Eu tenho o hábito de comentar que quem não é visto não é lembrado. Acho que nossos avós já diziam, né? Então, tenho o hábito de falar isso. E na área da saúde ali, a gente percebe que tem muitos médicos, dentistas, enfim, que não gostam de aparecer, né? E hoje o marketing, ele se tornou essencial. Essencial. Você falou isso, muito engraçado. Me lembrei de uma história lá do Beni. Entrou uma vez uma dentista e, como o Leandro já foi, tá? Lá, tem uma hora lá que a pessoa tem a apresentação de 7 minutos. Já teve profissionais da saúde que eram da equipe que simplesmente não foram se apresentar porque tinham vergonha de falar em público. E aí, Como é que alguém vai saber que ele existe? como é que vai fechar contrato, como é que vai vender, né? Com a concorrência cada vez maior. Essa questão dos médicos da área da saúde, eu fui muito surpreendido em Passo Fundo. Eu fui me consultar com um médico, sei lá, 80 anos de idade, todo mundo queria que esse aqui é o prefeito, o cara deu o melhor, na faculdade, o melhor professor, o cara, todo mundo conhece, né? Eu fui me consultar com ele, eu esperava ser aquele cara quadrado, assim, Sisuda. tudo, né? Entender de longe, pô, um cara... Rapaz, uma simpatia. Eu chego a me arrepiar quando falo dele. De uma simpatia, de um acolhimento muito diferente. Daí eu perguntei, doutor, tô surpreendido, né? Pelo teu atendimento, pela presteza, pelo acolhimento, por tudo. Leandro, a gente tem que se reinventar, a gente tem que entender que o cliente é muito importante hoje em dia. Pois é. Isso mesmo. Exato. Não dá pra fazer aquela venda fria, aquele atendimento frio. Não existe isso. Eu sempre falo, é empatia, né? Hoje fala muito da gestão da experiência do paciente, Isso, né? Fala um pouquinho sobre isso. Seria um CSS, mais ou menos assim? Isso, na verdade, é o cuidado, né? O zelo com o teu paciente desde a hora que ele te envia uma mensagem lá querendo fazer um agendamento contigo no WhatsApp, até o momento que ele sai. Então, é o cuidado dele. Eu tenho certeza que esse médico que te atendeu, ele foi humano, ele teve ali o cuidado, ele fez o teu atendimento com amor, com cautela, enfim. E isso faz parte da gestão da experiência. Quando eu falo gestão da experiência, não estou falando do cafezinho bonitinho com chocolate, não. Eu estou falando do cuidado, da forma que a gente oferece, né? Hoje a gente observa muito nas clínicas onde a gente vai que o paciente entrou, a secretária entrega o propé, né? Para colocar no pé, e aguarda, o doutor já vai te atender, né? Sem olhar, sem desviar aqui do computador, né? Sem olhar para o paciente, sem levantar. E aí o cafezinho tá ali, fica à vontade, né? Isso, sem dúvidas, não... É frio, né? É frio, não conecta, né? Então, na gestão da experiência nesse pilar, a gente faz ali, eu chamo de hands-on, né? Então, que é, de fato, fazer um teatro junto com a secretária para ela entender a importância. Porque não é você aceita um café. Eu posso te servir um café? Entende a diferença disso? Porque olha só, o doutor Santos quer me servir um café. Olha que atencioso. Então, tudo isso conta demais ali, né? Então, não é só o cafezinho bonito, é a forma, né, que você vai atender o seu paciente. Eu acho que isso é para qualquer tipo de negócio, né? Nas clínicas, obviamente, mas qualquer negócio. Se você não souber, no meu, no seu, se você não souber criar essa experiência pro seu futuro cliente ou já cliente, ele vai sair. Isso é fato. Detalhe, né? E tem um estudo que fala isso, né? Que o maior detrator é o atendimento, né? E as pessoas vão também por conta do atendimento, né? Então, a gente retorna, a gente vai onde a gente é bem atendido de fato. E quando a gente tem uma má experiência, a gente não volta. Quando a gente está falando de saúde, nós estamos falando de, muitas vezes, procedimentos invasivos, que a pessoa vai encostar em você, que vai haver uma mudança no seu rosto, na sua vida, então... Sonhos, né, também. Exato. Às vezes a pessoa procura, por exemplo, uma área que a gente atua, médicos que atuam com terapias hormonais,
com essa questão de emagrecimento, ali você está mexendo literalmente no Cirurgias sonho da plásticas. pessoa, na vida da pessoa, uma harmonização facial que seja. Às vezes a pessoa tem um problema no nariz dela que ela tem vergonha de tirar foto. Ou ela tá com sobrepeso, ela tem vergonha de colocar um biquíni, de sair, né, ir pra praia. Foi saber fazer as perguntas corretas, né? E a tecnologia? Eu falo de tecnologia porque a gente está falando de experiência de cliente. Eu lido com muita tecnologia, eu gosto, aprendi, tenho habilidades ali de desenvolver inteligência artificial, uso um monte para atender, para não sei o quê, para escutar, para ligar. Uso, gosto, sou curioso. Mas, de verdade, eu acho um saco que a tecnologia, a inteligência artificial, os atendimentos, pré-atendimentos começam a substituir o ser humano. Eu odeio. Eu faço porque... Sabe aquela coisa... Quando o advogado chega para mim, eu pergunto assim, faço uma pergunta. Você quer ganhar dinheiro ou você quer advogar? Eu normalmente digo, não, eu quero os dois. Não, essa pergunta eu não fiz. Você quer ganhar dinheiro ou você quer advogar? Não, eu quero ganhar dinheiro. Então, você vai fazer coisas que você não gosta. Eu não gosto de inteligência artificial para atendimento. Eu acho péssimo. Mas eu uso. E eu sei fazer muito bem. Por achar péssimo a experiência, eu tento fazer ela de melhor forma possível. Eu vejo que tá tudo assim... O que parece na minha cabeça, tá? Eu gosto assim, pegar o telefone, ligar, só daquele tempo, doutor João, vamos fechar o contrato? Beleza, assina o cheque aí que é para 30, 15 dias, eu sou desse tempo, beleza, tô passando aí. Isso parece que, primeiro que não existe mais que a Pix, né? Não tem mais jeito, mas esse pré-atendimento, se você tá falando com um cliente premium de uma clínica, eu não sei como é que você vê, mas eu tiraria isso na hora. Posso... Porque eu não... Esses tempos eu comprei uma mentoria de um cara por telefone. Uhum. Ele me vendeu por R$37 mil pra essa mentoria. O Henrique Toledo. Você tá me vendo aí? Ele sabe como é que ele me vendeu. Ele ligou, pá, não sei o que, não gostei e tal. Ficou, pum. Uhum. Porque ele me ligou, cara. Se fosse coisinha de... Não faria. Eu vejo por mim. Uhum. Eu tava falando com você antes aqui, né? O Luiz, foi esse caso. Se eu não atender ele, como eu te falei, e eu não tivesse atendimento humano com ele, bem personalizado, não vai. Sim. Bom, assim, nós estamos... eu gosto de comentar... Eu também tinha essa visão da inteligência artificial, que eu sempre falei, nada substitui o contato humano, sabe? E aí eu comecei a presenciar nas clínicas algumas inteligências artificiais e me surpreendi que elas estão muito avançadas, enviando áudio, né? Inclusive, coloquei na minha clínica uma e me surpreendi, assim, sabe? Porque ela auxilia, uma IA bem treinada, ela auxilia a recepcionista ali, né? Auxilia. Isso, auxilia, mas não substitui. Então, assim, ela acelera o processo e vem para o humano finalizar. Exato. Ok. Isso, quando nós temos uma recepcionista de muito tempo em uma clínica que não se desenvolve, né? Que muitas vezes o médico tem um certo receio de demitir, está comigo há muitos anos, enfim. Eu sempre sugiro que a gente coloque a inteligência artificial, porque ela vai auxiliar e aí muda o atendimento, sabe? Muda o atendimento, mas aí eu sugiro que seja uma IA bem humanizada. Inclusive que envia áudio. Deixa eu comentar uma história com vocês engraçada que aconteceu na minha clínica. Teve um paciente nosso que entrou em contato e ela começou a conversar e aí ele desmarcou a consulta porque ele teve uma separação. E a IA começou a conversar com ele, entender, foi conversando e ele tá apaixonado. O nome da nossa inteligência artificial é Lara. E aí eu, no sábado, dei um pulo na minha clínica e abri lá a mensagem, ele enviou foto do carro, da casa. Chamou a Lara pra sair, não? Chamou. Isso tá se tornando bem comum. Aconteceu na minha operação também. Aconteceu. Isso está se tornando bem comum. Mas assim, eu tenho uma premissa, né? A gente fecha contrato através da credibilidade, da confiança. Se isso não ficar claro, a pessoa se sente totalmente enganada. Sim. Totalmente enganada. E, não sei, eu uso muito, por exemplo, eu tenho inteligência artificial pessoal, devo ter umas 30, que eu mesmo desenvolvi. Eu tenho uma que responde e-mail. A pessoa... Ela se me manda um e-mail, ela identifica quem é, ela identifica as caixinhas e coloca, ela cria se não tem uma caixinha nova. Então, às vezes eu vou ali e vou nas caixinhas, ela responde e-mail, cara, é bizarro. Então, assim, aí ela atende, ela agenda, desmarca, faz tudo, coloca, pega o e-mail, responde e-mail, faz tudo isso.
é legal. Eu até me emociono assim de ver, bonito e tal. Mas eu da mesma forma que eu faço e utilizo, eu deixo bem claro que é uma inteligência artificial. Porque eu ia me sentir muito enganado. Eu vi isso dentro da minha operação. E uma coisa que eu achei interessante, eu tenho várias equipes comerciais, várias, né, em várias áreas. E tem uma que são meninas novas, são estagiários que compõem um time comercial. Um dos times comerciais que são mais fortes, que fecham ali, sei lá, 100 mil reais em contrato, são de 2 estagiárias. E olha o que aconteceu. Elas pediram para tirar a inteligência artificial. Olha. Por isso que elas fecham muito. Muito, elas pediram. Não, Leandro, a gente não coloca. E deixa o menos automatizado possível. Eu colocava automação. Cara, as meninas são terror. Eu acho que para o comercial é mais difícil, um pouco complicado a IA. Agora, para o atendimento, para agendamento, igual você utiliza, para mim eu acho maravilhoso. É igual ele falou, é um auxílio, né? É um auxílio. Mas para fazer esse comercial, a venda, Não tem. pode ser que daqui a pouco venha alguma, mas... Provavelmente vai acontecer. Mas eu acho que a gente não vai estar vivo, tá? Porque a gente, de gastar sola de sapato, de bater de pó, sente o cheiro, né? Quando o negócio... Eu sou da época de lista amarela, gente. Eu não sei o que é isso. Não. Ó, Eu também sou da parte da Tem área gente comercial, ali que né? riu por quê, hein? a gente sente o cheiro. Eu sou do tempo que você ficava na fila, tá chovendo hoje aqui em Balneário Camboriú, eu sou do tempo que ficava na fila no orelhão, lá com as fichinhas contadas pra fazer ligação comercial. Aí depois teve o cartãozinho, lembra? Tinha o cartão também. Então a gente sente o cheiro disso. Provavelmente, nas próximas gerações, dos nossos filhos, os netos, enfim, provavelmente vai ser tudo com inteligência artificial. Eu não tenho dúvida disso, né? É muito provável que isso vai acontecer. Mas para nossa geração ainda, cara... Mas eu ainda acho que mesmo que avance, o máximo que avançar, o humano ainda vai ser necessário. Porque a inteligência artificial é artificial, não é uma inteligência sentimental. Ela Sim, não tem consciência, né? Não tem consciência. E é baseada só no que já aconteceu. E ela é programada por humanos. Exato. Então, é um desafio isso. Mas eu sempre falo assim, eu já deve ter escutado, você também já deve ter escutado. Mas não pode, porque a inteligência artificial vai substituir o homem. Não, você tem 2 opções. Lembra do Uber? Nós estávamos falando do Uber. Quando veio o Uber, os taxistas quebraram o Uber e fizeram... Adiantou alguma coisa? Não vai adiantar nada. Você tem 2 opções. Ou você fica chato e finge que isso não vai dar certo e não usa, ou você entende que vai acontecer, que você querendo ou não, e utiliza para o seu proveito. Não tem saída. Não adianta remar contra a maré, principalmente se você está falando de dinheiro e de negócio, né? Exato. Você não vai querer se modernizar, não vai querer acompanhar. Exatamente, igual lá no escritório. A gente tem um sistema de gestão completa do escritório. E ele tem uma inteligência artificial que, por exemplo, sai uma coisa num processo, ele já tem a data do prazo e ele já joga direto na agenda. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito de tecnologia, né? Com 47 anos fui me adaptar, mas eu consegui desenvolver a habilidade de criar essas coisas todas. Eu crio para mim, né? Mas você se adaptou? Quantas pessoas você deve escutar que... isso difícil. aí... Mas ao nível que eu fui. Então. Eu hoje... Por isso que eu acho que tá tudo muito fácil. Eu não tenho ferramenta... Eu não pago mensalidade do bot, disso. Tem um que eu pago lá, mas pago por pagar. Mas eu desenvolvi e desenvolvo minhas próprias ferramentas. O que eu pago? Eu pago um servidor. Uhum. Isso sim, porque tem que ter uma nuvem. Então, eu pago uma nuvem. Então, eu sei que tem um monte de coisa. O bot, o não sei o quê, o sistema de CRM, o sistema de automação de e-mail. Isso custa caro, é um investimento. Isso tudo eu desenvolvi. Então, hoje tem um programa ali que... Até teve um advogado que conhece, que é um programa que faz a integração de um monte de coisa. Muito voltado para IA, que se chama N8N. Então, você consegue integrar todo o teu sistema, toda a tua infraestrutura dentro desse sistema, se não ficar refém de um monte de ferramentas pagas. Não porque são pagas, mas porque elas te limitam muito. Elas te limitam na capacidade de disparo de e-mail, te limitam na capacidade de disparo de mensagem, te limitam na tua estratégia. Então, eu fui tão a fundo, eu passo as madrugadas fazendo isso, eu amo isso aí. Investindo tempo e dinheiro para desenvolver sistemas. Por conta do quê? Você precisa de estratégia
processo e ferramentas, né? Hoje, Sim. como meu business está 100% online, eu tenho que entender. Isso é muito interessante. Então, você consegue hoje, investindo tempo, né? Ter o mundo ali nas tuas mãos ali e por ser muito curioso, 54 países eu tive clientes, né? Então, assim, por conta dessa curiosidade. Por isso que eu falo muito sobre tecnologia, assim, não que eu falo nas minhas redes sociais, nada disso. Mas falo com meus colaboradores, amigos e tal. Elas ajudam muito. Mas, a inteligência artificial também, mas ela não substitui o ser humano. Eu fico um pouco... Não, eu acho que não vai substituir. Eu também sou... Como eu falei, não remo contra a maré, mas eu ainda acho que independentemente do estágio avançado que a inteligência artificial chegue, não tem como você, tirar o humano. Não tem. As nossas relações humanas, elas são impossíveis de serem copiadas por uma inteligência artificial. Não tem como. Só que tem um ponto interessante nisso tudo, tá? E isso aqui, ó, cada vez vai custar mais caro, né? Verdade. Porque você vai querer, não, a necessidade de selecionar melhor, filtrar melhor os clientes. E, obviamente, que você vai conseguir filtrar, você já está nesse patamar, né? Filtrando o cliente. Você consegue aproximar pessoas melhores que precisam e gostam e valorizam isso aqui. E aí, se não fosse a tecnologia, eu, por exemplo, tenho clientes que eu nunca vi pessoalmente. Se não fosse a tecnologia, como é que vai fazer? Alcança, né? Como é que eu vou brigar contra isso? Jamais. Alcança. Não adianta, é isso aí mesmo. Não adianta remar contra a maré, nem dá porrada em ponta de faca. Mas de jeito nenhum. Eu sou totalmente a favor de tecnologia, gosto, acho incrível. Tudo que for para ajudar. Na parte de gestão, vocês entram com essa parte também ali? De tecnologia, adoção, implementação? Isso. O que você poderia dar de dica também já para quem está para clínicas, né? Que tipo de tecnologia pode auxiliar, assim? Primeiro de tudo, um sistema de gestão, né? Um CRM? ali. Na verdade, um sistema de gestão onde consegue conciliar ali financeiro, o CRM, a agenda, integrado, né? Eu digo um sistema mais completo. Na área da saúde, a gente tem vários aí. Mas tem alguns que tem uma certa limitação. Que, por exemplo, tem a agenda, tem CRM, mas não tem o financeiro, né? Tem lá o financeiro, mas não tem o CRM. Então, eu sugiro que sempre seja em uma única ferramenta. Porque, de fato, a gente consegue ter os indicadores mais rápido, mais eficientes, mais verídicos, né? O que acontece muito hoje, usa um sistema de gestão para o financeiro, usa um sistema de gestão para o CRM, né? Para controlar ali os leads que entram. Usa uma agenda que não tem nada disso. Então, são muitas ferramentas. E o que acontece? A secretária, além de atender porta, passar orçamento e fazer várias outras funções, ela se perde muito nessas ferramentas. Então, muitas vezes, elas fazem tarefas repetidas. Faz um sistema, faz uma planilha. Vamos lá, vai de novo, coloca no CRM, vamos organizar o WhatsApp, vamos no caderninho. E aí, quando a gente entra, eu tenho uma ferramenta nossa exclusiva também de gestão à vista, que a gente libera para os nossos clientes, e a gente engloba tudo isso. Aí fica muito mais simples. Fica muito mais simples e organizado, né? E aí, sim, a gente consegue analisar os indicadores de forma eficiente. E, na verdade, quando a gente entra, a gente vem para estruturar isso, para que o dono de clínica ele tenha visibilidade de como está o negócio dele. Porque hoje, quando a gente entra, não tem nada... Na maioria das vezes, não tem nada disso. Tem uma planilhazinha de Excel do Google Sheets. Quando tem. Quando tem. Não, doutor, eu tenho tecnologia aqui, a minha planilha está no Google Sheets aqui online. Quando tem, e aí se tu pergunta lá, e aí, você investe em marketing? Ele fala, sim. Quantos leads entraram? Quantos compareceram? Quantos fecharam? Quantos converteu por qual LTV, qual CAC? Não sei, minha secretária. Qual ROAS, qual ROI? Isso, não sei. E aí a gente traz as ferramentas ali para auxiliar nisso. E aí também tem sistemas que englobam a parte jurídica, né? Que tu consegue colocar lá o contrato e aí já sai lá com os dados do paciente, quando faz a negociação, enfim. E muitas das clínicas não tem essa parte. Daí a gente entra ali com a parte jurídica de documentos, onde o Dr. Sanzio e o time ali providencia, porque eles pegam normalmente... você tem termo? Tem. Onde que você pegou? Na internet, no Google. E eu escuto muito também assim, eu fiz um curso final de semana e eles disponibilizam. Tem muito isso. Vocês tinham umas aulinhas no YouTube. Mas tem bastante, tá? Isso bastante. mesmo. É bizarro. O ser humano
É porque ainda não deu problema, Leandro. É o que eu te falei. Um jeitinho brasileiro. Enquanto não deu, a bomba não estourou, eu escuto muito. Ah, mas eu nunca tive problema. Graças a Deus, meus pacientes confiam em mim. Ah, graças a Deus, aqui eu nunca tive nada. Só tive uma trabalhista em 2002, sei lá. Sabe, eles acham que é algo assim, abstrato, que a chance de acontecer é mínima. Ou aí vem o ego. Eu sou muito boa. Nunca vou ter esse tipo de coisa. Eu sei como é que é a minha mão. Então, assim, nós estamos falando de ego e aí tem desconhecimento, né? É bem difícil. Por isso que eu falo que você perguntou, a primeira pergunta, qual é o maior desafio? Consciência. Isso é uma coisa muito... A pessoa que tem menos consciência é que dá mais trabalho e valoriza menos por não ter essa consciência. Exatamente, porque né? ela não tem a consciência, ela acha que ela deu um problema. Ah, isso aí é fácil, isso aí é causa-ganha. Não vai fazer nada, não vai dar nada. Vai pegar vai no Google lá, vai na inteligência artificial, vai copiar e colar e... E nós trabalhamos na parte preventiva, né? Então, quando a gente entra numa clínica, eu sempre já trago a parte jurídica ali, que é um pilar muito importante mesmo. Se você não tem, eu sugiro que você busque o advogado Dr. Sanzio aqui para, de fato, estruturar esse pilar para você. Porque acontece isso, o paciente teve uma intercorrência com o paciente, e agora, onde está o contrato, onde estão os termos, não tem. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Ela foi no escritório antes de dar problema, eu queria entender como é que era meu serviço. Eu expliquei, como eu falei, nunca tive problema, deixou. Certo dia, estou no meu carro, 8 horas da noite, meu telefone toca. Quando eu vi, eu já sabia o que era. Eu não perguntei oi, boa noite, eu falei, o que aconteceu? Eu já sabia. Fez um procedimento, tinha usado uma documentação qualquer e o paciente tinha tido uma intercorrência e queria processar a profissional. Ah, minha amiga de 20 anos. Eu falei, não, agora não tem amigo mais. Ok, deixa eu ver os termos de consentimento que você tem. Ah, eu só tenho o genérico aqui. Eu falei, olha, o genérico não vai te ajudar. Aí eu fui cobrar, olha, para te ajudar nisso aqui, eu cobrei tanto. Não quis. Depois fui perguntar novamente, e aí, o que deu daquele caso? Ah, eu devolvi o dinheiro. Você devolveu o dinheiro sem fazer um acordo extrajudicial? Sem formalizar nada? Ah, foi. Eu falei, você sabe que isso não obsta ele de entrar com uma demanda contra você, né? Ah, eu não sabia. Então, de novo, porque ainda não veio a demanda. Quando vem o medo da demanda, me procura. Aí ela achou que tinha resolvido, não veio a demanda ainda. Não estou dizendo que eu quero que aconteça, mas se acontecer a demanda, aí sim, infelizmente, aí vai vir atrás. Doutor Sanzio, aqui a gente, que nem você aprendendo a comunicação, né? Primeiro o avião cai e tal, né? A gente fala traz a experiência de vocês para ajudar quem está nos acompanhando. E agora a gente vai para a parte que é o digital. Mas não é esse digital aí da internet, é a tua impressão digital que é única. Se apresentar, né? Quem que é a história, qual que é a história do Dr. Sanzio, onde é que ele nasceu, por que o direito, né? Você deu alguns spoilers aí durante a nossa conversa aqui, mas quem é casado, tem filhos, vamos falar sobre a tua história, sobre a digital no mundo, que é a única, né? Não vai ter outro Dr. Sanzio. Não vai. É mais com esse nome, né? Então, como todos já ouviram aí, meu nome é Sanzio, eu sou mineiro, eu nasci em Belo Horizonte, mas fui registrado na cidade chamada Matozinhos, que é o interior lá de Minas Gerais, uma cidade pouco mais de 30 mil habitantes. Vivi lá até os meus 6, 7 anos. Sou filho de médicos. A minha mãe é pediatra, o meu pai é cardiologista. A minha irmã hoje é dermatologista. O meu irmão é cirurgião plástico. Eu tenho um outro irmão que trabalha, por incrível que pareça, também com inteligência artificial hoje. Então, a família toda, eu nasci num consultório, eu sei quais são os problemas que os médicos, que os profissionais da saúde passam, eu sei o que é, como a Brena falou, o que é estar num plantão, eu sei o que é, eu fui criado praticamente por babás quando eu era pequeno, porque eu não via os meus pais, e naquela época, nós estamos falando de outro mundo, estou falando de 40 anos atrás. Não existia profissionais que cuidavam da prevenção também, na estética, cirurgião plástico, então, há 40 anos atrás, meu Deus, acho que existia 1, 2 no Brasil todo. Então, se procurava o médico literalmente para doença. Para quando a pessoa já estava com problemas muito sérios. Tá com o pezinho na cova. Mais ou menos isso aí. Então, eu vivi nesse mundo, então talvez por isso, por incrível que pareça que eu vou falar aqui, parece loucura, mas eu odiava a saúde, tá? Eu não queria trabalhar com isso. Tanto é que eu fiz direito.
né? Então, como eu vivi isso a vida inteira, só a doença, só a parte ruim, vamos assim dizer, eu não gostava. E aí a gente mudou para Belo Horizonte, eu tinha 7 anos quando a gente mudou para Belo Horizonte. E aí eu fiz colégio, lá quando eu tinha... Aí começou uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu sempre falo, que foi uma virada. Quando eu tinha 16 anos, eu fui assaltado lá em Belo Horizonte. Eu era muito magrinho, eu pesava 48 quilos, era muito magrinho. E aí eu fui assaltado, me roubaram o celular na época, com a mão armada, etc. Eu fiquei bem chateado. E minha família falou, você tem que entrar na academia. Eu falei, mas por quê? Você tá muito magrinho. Tem 23 anos que eu treino. Foi por causa da academia que eu comecei a gostar da área da saúde, porque eu comecei a ver um outro mundo. Eu vi o mundo das pessoas se cuidando, era um mundo de prevenção, não tinha ninguém morrendo, ninguém passando mal, ninguém doente. Era um mundo de estética, onde as pessoas gostavam lá de estar ali para se cuidar. Por isso que, 39 anos tem esse rostinho de 25, né? São os clientes todos, eles disputam para fazer. Exato. Então, comecei a usar isso muito para mim, né? Me cuidar e etc. Só que, de novo, eu tinha aquele bloqueio. Tanto que eu vou explicar a questão das minhas pós que eu te falei. E aí eu fiz faculdade lá em Belo Horizonte, me formei lá e gostava de me cuidar, fazer dieta, academia, etc. Quando eu mudei para Balneário Camboriú, eu mudei para cá em 2012. Por que eu mudei para cá? Porque eu já vinha muito a passeio. Eu tinha um amigo que fazia gastronomia aqui. Ele saiu da faculdade de Direito e veio fazer gastronomia aqui. Eu falei, poxa, eu gosto de lá, gosto da cidade. Eu falei, pô, pelo menos lá eu tenho uma pessoa que eu conheço, né? Inclusive é o Pedro Barros. Um abraço para ele, para a mãe dele que faleceu. Inclusive, meus sentimentos, faleceu recentemente. E hoje ele tem um restaurante lá em Belo Horizonte. Eu fiquei aqui e aí contei essa história. Fui fazer faculdade de jornalismo. Entrei nas comissões da OAB, comecei a dar aula no Senac. E aí eu comecei um rapaz, uma vez que eu conheci, quando eu estava indo para a faculdade de jornalismo, ele me chamou para trabalhar com ele no Senac, a dar aula, e ele estava montando um escritório. Comecei a trabalhar com ele, e nesse meio tempo, de novo, eu, como estava sempre na academia, comecei a atender profissionais da saúde. E aí foi uma coisa muito orgânica, eu nunca fui atrás, falei assim, nossa, eu sempre quis mexer com saúde. Não. Tanto que, quando eu montei o primeiro escritório, aí eu fiz minha primeira pós-graduação. Direito imobiliário. A minha segunda pós-graduação, Direito tributário. Quando eu entrei no BNI, foi 2021, que eu falei, poxa, eu já estou mexendo com essa pessoal da saúde há muito tempo. Eu preciso, né, ter o título. E aí eu fui fazer Direito Médico da Saúde. E hoje no escritório, 99% dos meus clientes são da saúde. Eu nunca fui atrás, sempre a saúde que veio atrás de mim. Coisa louca, né? Mas por que o direito? Para contrariar o pai? Não, eu não sei. Eu vou fazer medicina, vai contrariar eu vou te falar a verdade, eu não sei. Eu sempre gostei muito de história. Eu gosto até hoje. Meu primeiro curso foi de história. O meu sonho era dar aula Então eu vou te contar uma coisa. Meu primeiro vestibular foi História na PUC. Olha aí. Eu passei em vestibular, não fiz. Mas o primeiro vestibular eu fiz para História. Na faculdade, perdão. No colégio eu adorava literatura, gosto muito de ler. Língua portuguesa... enfim, sempre gostei de livros, essa área de humanas. Eu chegou no vestibular, falei, poxa, eu não quero ver cortar os outros. Eu não quero ver sangue. Já vinha dessa época da família, da doença. Eu falei, cara, eu não quero mexer com isso. Aí, vamos voltar lá, Minas Gerais. Puxa, vou ter que fazer a conta. 21 anos atrás. Aí eu falei, poxa, na minha cabeça, na cabeça de uma família conservadora de Minas Gerais, o que tinha? Medicina e direito. Por quê? Meu avô era procurador de justiça. Lá em Minas Gerais. Eu não conheci ele faleceu antes de eu nascer. Eu não sei se tem uma questão espiritual, alguma coisa aí, mas eu sempre me identifiquei muito com as histórias que minha mãe contava dele. Ele falava muito bem dele, ele era trovador, ele era um poeta, era uma pessoa muito letrada. Então, talvez, eu não sei se tem uma questão espiritual envolvida aí. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu não se perguntar por que você fez direito, é porque eu sempre gostei da área de humanas. E tinha essa influência espiritual aí do meu avô. E eu entrei, gostei, estou aqui até hoje, obviamente. Então, não teve uma influência familiar. Porque se fosse para mim influência familiar, eu seria médico. Mas, como a vida, o mundo dá voltas, né? Como brinca, ele não dá volta, ele capota, né? Tô eu aqui falando que sou advogado da saúde. E gosto muito, tá? Adoro trabalhar com isso, é uma área que eu me identifico bastante. Não precisa fazer cirurgia em ninguém? Não precisa fazer cirurgia em ninguém, mas às vezes eu tenho que curar as feridas da clínica, né? Infelizmente. Mas sou professor, adoro dar aula. É bom demais, adoro palestrar. Para mim, nossa, dar aula
palestrar, falar em público, ensinar a criar consciência, é isso que eu falei desde o início, a falta da consciência. Eu gosto de criar essa consciência. Eu sempre falo, gente, não quer me contratar? Você contrata o advogado que você bem entender, mas, por favor, tenha consciência que você precisa cuidar do seu jurídico. Você não precisa de 100 processos, você precisa de um para acabar com a sua vida. É verdade. Uma trabalhista não... Uma trabalhista, mas todo mundo só pensa na trabalhista. E se for uma criminal? E se acontecer um falecimento? E se acontecer uma lesão corporal grave? Então, assim, não, todo mundo só pensa na trabalhista, na questão civil. Que é mais eminente, né? Exato, mas... E se você causar uma lesão que seja irreversível no paciente? Ou, pelo amor de Deus, igual acontece em academias aí, falecer um aluno na academia porque não houve manutenção, né? Então, é muito sério o que as pessoas fazem, assim, e elas têm pouco cuidado com isso. Então, nas aulas, inclusive sexta-feira agora eu vou dar uma aula na pós-graduação, que eu gosto bastante. Eu gosto muito de criar essa consciência. Se a pessoa vai levar isso para onde vai, eu não sei. Mas eu percebi que eu tenho um propósito de vida, é ensinar as pessoas. É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Sucesso na vida é aprenda, ensine e ensine a ensinar. Quer ganhar dinheiro, quer impactar muitas pessoas, quer fazer algo grande, aprenda, você vai ensinar. Uhum. Mas quando você ensina outras pessoas a ensinar, você está trabalhando com o que? A multiplicação. Tem muita gente que é muito boa no comercial de vender. E eu cometi esses erros de trazer um bom fechador de contrato para que ele pudesse duplicar aquilo, para que ele pudesse ser um mentor ali de vendas dentro do time. Pior erro. Porque uma coisa é você aprender. Tem gente que só aprende também, né? Eu brinco, não existe filósofo rico. Eu não conheço um filósofo rico. A não ser os contemporâneos aqui, né? Que também fazem algo além da filosofia, né? Que vendem muito. Mas tem muita gente que é muito boa em aprender. Tem gente que é boa em aprender e gosta de ensinar. Agora, tem gente que é boa de ensinar outras pessoas a ensinar. Que é outro desafio. É outro patamar. É bem mais difícil. Eu gosto muito também, eu antes da pandemia, depois da pandemia eu simplesmente só 100% pela internet. Mas antes eu fazia muita palestra. Inclusive com o Caio Carneiro foi um cara que eu iniciei fazendo palestra para 500 pessoas, 1.000 pessoas, eu lotava os lugares. Mandar um abraço pro Caio se ele ver isso aqui, né? Peguei a época que o Caio tava iniciando, né? Então a gente fazia muita palestra. Depois veio a pandemia, eu me isolei. Mas eu me identifico muito, também queria fazer história para ser professor. Né? Acabei dando aula na faculdade de estudos de mercado, marketing. Né? Todo mundo fala de marketing. Isso é uma coisa que eu te perguntei, né? Todo mundo fala de marketing hoje. Tá na moda, né? Marketing tá na moda. Mas ninguém sabe nem o nome do profissional, né? Do marketing, né? Sim. Mercadólogo, né? E me identifico muito com isso. Mas beleza, então foi pro direito, gosta de dar aula, gosta de palestra, gosta de pessoas, né? Gosta de humanas, gosta de pessoas. Eu gosto muito de impactar. Eu tenho uma coisa comigo, eu quero deixar um legado em qualquer lugar que eu passar. Servir muitos leva à grandeza. Cara, e aconteceu uma coisa nessa última reunião lá do BNI que você foi, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu fui fazer um momento de educação, aquele que você viu lá que eu faço. Muito boa, quero te parabenizar. Muito obrigado. Realmente foi sensacional e impactante. Muito obrigado. O Dr. Sérgio é um jovem com muita experiência, né? Muito obrigado pelo jovem, agora eu fiquei muito feliz. Com muita experiência, né? Muita experiência. O maior desafio da multiplicação, do aprender, ensino, é ter esse poder de sintetizar o conhecimento e transmiti-lo. Cara, você fez isso com a maestria em 7 minutos. Eu não consigo. 4 minutos. 4 minutos. E aí, teve o último momento da educação, obrigado. O último momento da educação da gestão foram 6 meses. Como eu era presidente, eu fui, né? Fico 6 meses. E o último foi agora, semana passada. E eu falei sobre aquele filme, A Procura da Felicidade. Uhum. Você acredita que aplaudiram de pé? Eu nunca tinha visto isso em toda a história do BNI. Eu fiquei sem saber o que eu fazia. Porque eu impactei. E o que vai pagar isso? Não tem o que pagar. Então, essa palestra não me deu dinheiro? Não, mas eu deixei um legado. Eu deixei algo que as pessoas, quando forem falar depois, falam assim, poxa, eu lembro quando o Santos falou aquilo. Nossa, eu vou usar isso pra minha vida. Isso é maravilhoso. Quando a gente fala que é servir muitas leva à grandeza, olha só, é uma frase, a pessoa até ela entende, eu tenho que servir muitas pessoas, mas quando você fala servir muitos leva à grandeza, é bíblico, tá?
é servir muitos, não é servir muitos do teu time de futebol, não é servir muitos da tua classe, não é servir muitos clientes, é servir muitos, sirva as pessoas, independentemente da classe social, independentemente da religião, da cor, do teu time, né? Enfim, sirva as pessoas. E isso, o Dr. Sanzio, quando você fala assim, poxa, isso me impactou, porque você fez de forma genuína, entende? Porque você estava lá servindo pessoas, independentemente se elas tinham potencial de ser teus clientes, independentemente da vida delas. E isso vem da questão energética, né? Porque você está criando uma vibração poderosíssima, né? Com certeza. E eu vou te falar, foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. Depois o pessoal filmou, depois fizeram um vídeo. Foi incrível, assim. Não tem explicação, nunca tinha passado por isso. É bom demais. Nossa. Né? E a nossa querida gestora aqui, qual que é a impressão digital dela no mundo? Quem é? Casada, tem filhos, falou um pouquinho do marido, manda um áudio pro maridão. Sim, eu sou casada com um dentista, Rodrigo Campagnolo. Tenho uma filha de 15 anos, Isabelle, maravilhosa, né? Meu Deus. E a minha paixão pela gestão, na verdade, começou através dos desafios, né, que eu enfrentei aí na minha jornada. Com o maridão. Na verdade, antes de conhecê-lo, eu já gerenciava um time pelo Brasil de 50 pessoas, né? Então, eu sempre fui apaixonada pela gestão. Mas voltando um pouquinho lá atrás, eu sou da área comercial, né? Então, eu entregava... Bora vender. Panfletos na época, né? Então, em Itajaí tem uma rua chamada Hercílio Luz. E eu lá, com 13 anos de idade, eu entregava panfletos. Aqui? Aqui em Itajaí, isso. E aí, na sequência ali, trabalhei com vendas de loja, muito jovem. Fui para... Vocês acreditam que eu fui vendedora de consórcio? E eu tenho o hábito de falar. Quem vende consórcio, vende qualquer coisa, né? E aí, me desenvolvi. Então, tive bons líderes também nessa trajetória. E aí, eles sempre me desenvolvendo, me estimulando. E aí, na sequência, eu tive uma oportunidade de gerenciar também uma rede de lojas, aqui também, Itajaí Balneário e Itapema. E aí, também, conhecendo aí, através das conexões, recebi um convite para ser gerente nacional de uma empresa de Brusque, tá? E um pouco antes disso, eu com 18 anos, eu gosto muito de aprender, eu adoro, né? Aprender, desenvolver pessoas, isso é algo meu, assim. E com 18 anos, eu tive que fazer uma pausa ali na minha faculdade, enfim, porque eu fiquei cega dos meus 2 olhos. Sim, eu tenho uma visão monocular, hoje eu sou cega de um olho, uso prótese. E eu tinha 1% de chance de voltar a ver. E aí, eu, com aquela energia, assim, porque eu acredito muito em Deus, né? Mas eu também acreditei muito em mim, que o poder da cura, né? A cura tá dentro da gente. E aí, eu não queria ficar depressiva, enfim. Levei 2 anos de tratamento, 7 cirurgias, enfim. E eu sempre preciso mais, eu não vou ficar nisso aqui só, sabe? E aí, na sequência, Deus sabe exatamente o que faz. Eu recebi o meu médico me liberou para trabalhar e eu recebi uma proposta para gerenciar um time de 50 pessoas no Brasil. Eu muito jovem, imagina, né? 19 anos, ali 20 anos, fui treinar e desenvolver uma equipe comercial de representantes comerciais. E aí, viajava muito, tinha uma filha pequena na época. Então, eu de terça a sexta, eu estava em um estado diferente, um hotel diferente, treinando e desenvolvendo times aí. E aí, eu cansei muito das viagens, né? Aí chegou a pandemia. A época da pandemia, eu estava cansada das viagens. Porque longe de casa, longe do meu marido, longe da minha filha. E aí, eu me sentia muito sozinha. Por mais que eu desenvolvia as pessoas, eu me sentia um pouco sozinha. E eu sempre fui apaixonada pela área da saúde, né? Então, eu sempre quis fazer ou psicologia ou nutrição, enfim. E aí, quando eu conheci o Rodrigo, que é dentista, meu marido, ele estava montando a clínica dele. E aí, ele foi fazer um curso de gestão. E aí, eu, ouvindo o curso que ele estava fazendo, eu falei, nossa, mas isso tudo que tu tá aprendendo é o que eu já aplico, só que em outra área, né? Na época, era roupas fitness que eu trabalhava. Eu já trabalho fazendo a gestão. Deixa eu fazer esse curso com você? Ele falou, uai, faz, né? Aí eu fiz o curso com ele lá e eu falei, olha, eu vou estruturar todos os processos dentro da sua empresa, porque eu entendi ali que tinha um processo comercial que poderia ser melhorado. Casou com a pandemia, porque daí, sim, as pessoas pararam, né, de porta a porta, porque o representante é o porta a porta naquela época, né? E aí, reduziu ali um pouco as minhas viagens. Eu falei, vou aproveitar e vou, na pandemia, estruturar esses processos. Ainda brinquei com ele. Falei, quer ser meu sócio? Ele falou, não. Eu falei, eu vou montar uma empresa de gestão
você quer ser meu sócio? Ele não levou a sério. Em 30 dias, eu estruturei todos os processos na clínica dele. Em 30 dias, nós elevamos o faturamento a 300%. Então, foi bem interessante. Vivenciei na prática, né, todas as áreas ali, financeiro, comercial, enfim. Trabalhei no comercial com ele ali durante 2 anos. E aí, ele me deu uma meta, né? Porque eu sou comercial também, né? Me deu uma meta ali de a gente fazer ali em 4 meses 1 milhão. Aí, eu falei, vamos tentar. E a gente fez esse 1 milhão e aí ele me levou para uma pousada na Praia do Rosa. Quando eu cheguei nessa pousada, eu conheci um médico e uma nutricionista. E eles estavam passando desafios, assim como na nossa clínica, né? E eu comentei um pouco do meu trabalho, até então eu estava trabalhando só com a minha clínica. E aí eles conheceram a nossa clínica, viraram nossos pacientes e me convidaram, que Deus sempre fala, o poder das conexões, né? Me convidaram para fazer a gestão da empresa deles. Na época, eles faturavam R$10 mil e em menos de 6 meses a gente aumentou o faturamento ali para R$260 mil em menos de 6 meses. Hoje, eles faturam mais de R$400 mil. Esse médico, ele foi para um congresso em São Paulo e aí falou meu nome, falou que eu mudei a vida dele, Dr. Luciano Musiol, acredito que o Dr. Sanzio conhece também. Ele me indicou lá nesse congresso, quando eu vi, eu já estava em 6 estados brasileiros, assim, sabe? Com vários médicos pelo Brasil. E aí, eu, apaixonada pela área da saúde, né? Ali, com esses 2 cases iniciais, a gente começou a trabalhar aí, tirando médicos de plantões, enfim. E aí, hoje, a gente está em vários estados brasileiros. Parabéns. Com clientes no Paraguai. Hoje eu tenho um time de especialistas, naquela época eu não tinha. Mulher é muito mais determinada e decidida que homem, né? Homem é fraco no final das contas, né? Mulher que bota um negócio, sai da... Se ela diz que vai dar certo, vai dar... Não duvido. E aí foi muito bacana, assim, né? Eu sempre falo que não existe passo de mágica, é de fato bastante trabalho, é trabalhando, estruturando o processo, desenvolvendo pessoas, que é onde daí entra o meu propósito, né? Que é de fato desenvolver as pessoas. No final do dia, é tudo sobre pessoas, né? Você pode ter melhor tecnologia, melhor IA, mas... Exatamente. E aí, hoje, eu trabalho com consultoria. A maioria dos nossos clientes são profissionais da área da saúde, né? Esse é o nosso foco. Eu também eu queria também fazer uma faculdade, porque eu sou formada em gestão, né? Queria fazer uma faculdade também na área da saúde, mas eu falei, gente, você é dentista? Não é. E aí, como eu tenho a limitação por conta do olho, né? Também não ia conseguir. Então, eu decidi fazer nutrição, sou nutricionista também, né? Deixei ali para quando eu quiser desacelerar, mas a minha paixão, de fato, é a gestão. E aí, hoje também faço mentorias, né? Trabalho com consultorias, onde a gente faz junto com o cliente. Trabalho com mentorias e também sou palestrante, né? Então, eu tenho hoje uma palestra chamada Um Olhar para Si. Que legal, parabéns. Onde tenho muitos monoculares aí pelo Brasil que me seguem. E que também passam as dificuldades ali, né? Já escreveu o livro? Então, deixa eu contar uma história muito bacana para vocês. Eu sempre fui muito resistente a compartilhar um pouco da minha história em relação ao olho, né? Porque eu queria ser conhecida pelo meu trabalho e não pela minha limitação, eu achava que era isso. Mas você pode ser conhecida pela tua superação. Exatamente. Essa foi uma virada de chave. Porque quando eu fiquei cega, eu passei 2 anos ali em tratamento, enfim. Então, eu escondia muito o meu olho, assim, com o cabelo na frente. Tinha muita vergonha. Mas, aos pouquinhos, eu fui desenvolvendo. E aí, quando eu comecei a postar uma coisa ou outra, as pessoas falavam assim, nossa, você dirige. Nossa, você trabalha desenvolvendo pessoas. Nossa, você postou que você está num evento. Como que você tem um marido? Como que você conseguiu? E hoje, as pessoas que têm visão monocular, elas têm muita dificuldade de conseguir um emprego, né? E se vitimizam muito. E aí, a minha energia é outra, de fato, né? Eu acreditei muito em mim, em Deus. E hoje, quando eu comecei a postar um pouco ali, eu entendi que só o fato de eu estar mostrando um pouquinho do meu dia a dia, eu consigo ajudar muitas pessoas. E eu recebo cada mensagem linda lá no meu Instagram, assim, que, Brena, nossa, eu abro o teu Instagram porque você me inspira, porque eu tô depressiva, porque eu não me aceito, porque eu não consigo me olhar no espelho. E aí, imagina, aí me vê lá fazendo tudo, porque a minha vida é corre pra cá, pra lá, viaja, volta, faz treinamento, enfim. E aí, quando as pessoas falavam assim, nossa, você é minha inspiração, eu falava, gente, será?
E aí eu entendi que a minha superação, a forma que eu levo a vida, porque eu até brinco assim com a questão do olho, né? As minhas amigas falam assim, queria comprar uma bolsa, mas tá tão caro, custa o olho da cara. Eu falo, toma, pega aqui. Sabe, eu tenho esse hábito de brincar com a situação mesmo, sabe? Então eu levo... Só vou te dar não vou te dar, eu só tenho um, tá? Se te der, não vou dar. Então eu brinco... Teve um dia que eu tava no carro com ela... Eu zoomo bastante. Tava no carro com ela, Você permitiu? Não, eu tava no carro com ela dirigindo. Eu falei assim, você não tem medo de estar comigo? Eu falei, não, eu só tenho um olho. Eu falei, ué, o que tem? Tem um, tá bom? E aí eu acabo inspirando muitas pessoas, assim. E aí eu entendi que essa foi uma virada de chave para mim. E aí eu fui convidada para palestrar para 100 mulheres em Blumenau. E foi a primeira vez que eu falei abertamente ali sobre o que de fato aconteceu, né? Desde os meus 18 anos. Compartilhei e... Quando eu vi as pessoas levantarem para me aplaudir, assim, eu falei, gente, agora eu entendi. Porque eu corri muito disso. Deus, em vários momentos, tentou trazer isso para minha vida e eu não estava aceitando. Sabe o que acontece? Em relação que o homem e a mulher têm com Deus, ela é uma relação de vítima. Mas Deus, jamais, ele nunca vai te dar o fardo maior do que você possa carregar. A minha mãe falou isso quando eu fiquei cega, olha só. Bem essa frase mesmo. É isso, sabe? E as pessoas, ai Deus, meu Deus, cara, ele tá fazendo a coisa mais correta porque ele construiu algo que funciona, que é simples e que a gente quer complicar. Você vê, as 4 estações do ano, elas funcionam perfeitamente. A gente sabe que depois tem o inverno, tem o verão, tem o outono, a primavera, a gente sabe o que vai acontecer. Mas a gente tem que complicar. A gente tem que mexer onde não deve. A gente tem que, né? Ai, Deus, por quê? Porque você... E aí, essa é a viradinha de chave, né? Porque muitas pessoas falam assim, por quê? Por que comigo? E eu falei, não, é pra quê? O que eu preciso desenvolver? Instrumento. Qual que é o meu propósito? O que eu preciso aprender com isso? Ok, agora eu entendi. Quando eu fiz essa palestra, eu entendi que sim, eu preciso inspirar outras pessoas, sabe? E esse é meu propósito de vida mesmo. E aí, numa dinâmica dessa de desenvolvimento de equipe, um dia eu escrevi uma carta para mim mesmo, né? E aí, quando eu separei, eu recebi uma caixa, agora é recente mesmo. Eu tenho um apartamento lá que estava fechado. Que é o start pro teu livro. Exatamente. E aí, eu fui casada ali durante 7 anos com o pai da minha filha. Separei já faz bastante tempo. E as minhas coisas ficaram no meu apartamento, que eu ainda tenho ele lá. E aí, eu pedi para trazer uma caixa. E aí, eu vi uma carta para mim mesma. Eu falei, gente, que legal. Deixa eu ler essa carta. E quando eu li, eu falei, nossa, eu já tô vivendo tudo isso que eu escrevi. E é incrível. E aí, eu fui. Naquele dia, eu recebi um convite para ir na igreja com uma amiga minha. E tava lá uma carta no telão escrito que nós somos cartas vivas. E aí, a palestrante lá, a pastora comentou sobre que ela tinha escrito um livro, enfim. E aí, quando eu falei assim, tá, Deus, a que a gente quer saber, né? Deus, se ela falar sobre o olho ou livro, é pra mim essa mensagem de hoje. O que aconteceu? Falou sobre olho e sobre livro. E aí eu já estava com o pensamento de escrever um livro, que as pessoas falam, Breno, por que você não escreve um livro da tua história, tão bonito, enfim. Eu falei, mas será? Eu muito corrido com a minha clínica, com a minha empresa, né? Com todas as clínicas que eu trabalho pelo Brasil, será que eu vou conseguir? E aí foi o start, assim. Eu saí de lá, assim, aquela mensagem foi tão grande para mim, que na semana passada eu fechei ele com a moça que vai me ajudar a escrever o livro. E eu acredito que no próximo ano a gente vai estar lançando. Que legal. Porque o livro tem YouTube, tem isso aqui, mas o livro, para mim, ele vai transcender. O que o teu legado tá ali. O teu legado não é só o quanto de dinheiro, não é legado. Não, mas de jeito nenhum. O quanto tu impacta, o quanto tu consegue transformar a vida das pessoas. O que você deixa, o que você deixou para as pessoas que te ouviram, que te viram, que conversaram com você. Isso para mim é legado. Dinheiro não é legado nunca. E pode ser um livro. Sim. O livro é um extremo, mas é um incrível legado. Tá que vai transcender, vai alcançar gerações. Isso mesmo. Até hoje nós lemos livros de filósofos de 2, 3 mil anos atrás, gente. Que é maior legado que isso. É verdade. Veja os filósofos, Sócrates, a Bíblia. Aristóteles. A Bíblia, não precisa nem falar. Então, é muito isso. legal. Cara, esse momento do podcast, hoje eu fiz eu não... Antes eu postava bastante, mas hoje não muito, né? Eu não utilizo as redes sociais de forma orgânica para fazer, muito pouco. Mas fazia muito tempo que eu não colocava um Insta ali falando.
E olha que coisa interessante, né? Me deu vontade de falar, tô indo pro meu podcast é legal, porque o que acontece aqui, tá, depois vai, as pessoas estão acompanhando e tal, mas é o único momento que hoje eu consigo me conectar com pessoas de forma muito real, olhando no teu olho. É o único, isso eu faço 2 vezes por mês, né? 2 horas. Então, isso aqui para mim é muito especial. Eu quero, do fundo do meu coração, te parabenizar também, Dr. Santos. Você tem uma jornada incrível, ainda mais com todo o respeito. A jornada da Brena, que realmente é impactante e inspira. Muito obrigado de coração por aceitar o convite, estar aqui, né, compartilhando a tua história aí. Obrigada, amor. De coração. Obrigada por me permitir compartilhar minha história aqui com vocês. Isso é muito importante. Eu recebi uma advogada há um tempo atrás, a doutora Cris. Muita gente passa por aqui, mas tem algumas que a gente conecta. Cara, foi impactante também. Ela chorou aqui no podcast, assim, não tem problema, assim, foi muito impactante. Então, é muito bom, né, assim, receber pessoas como vocês, né, poder compartilhar, conectar. Cara, isso aqui não tem... Eu sei que o BNI é legal, mas o propósito é outro, mas isso aqui, cara, a gente tá falando aqui do coração. Aqui não é negócio, aqui Exatamente. É extrair, né? É aquela frase que eu sempre falo, todo mundo só vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa vê, tem uma visão da Brena, minha, porque não passou dificuldade. Olha aí a história dela. Eu vim pra cá sozinho. Não é que não passou, passa até hoje, passa, né? Claro, mas eu digo assim, veja a história dela. Eu, como eu falei, eu vim pra cá sozinho também, razão do problema familiar, que, enfim, pra frente eu falo sobre isso. Sozinho, conhecer ninguém, esse amigo meu foi embora, eu tô aqui sozinho, então eu tive que me virar também, assim como ela teve que virar. Então, como a gente falei, né? Todo mundo só vê aonde você está, não como você chegou lá, né? Aquela música do Cidade Negra, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Né? Então, é legal isso, né? Saber a história das pessoas. Deixa eu compartilhar uma coisa com você que é do comercial. Eu sou vendedor, né? O comercial, BDR, SDR, eu uso isso tudo hoje, mas eu gosto de falar assim, vendas. Eu sou vendedor. Uma das coisas que eu resolvi na minha vida é a questão do comercial. Hoje... Eu não preciso mais entrar em calls para fazer fechamento. Eu já tenho um sistema que roda. E muitos advogados chegam para mim com essa mesma objeção, tá? Isso é a tua objeção. Não, eu vendo. Você nunca vai ter um vendedor melhor do que você. Sim. Porque você conhece o teu negócio. Sim. Mas você pode ter 10 fazendo 20%. Sim. Você tem 200% ali. Eu vou te dar acesso. Eu queria um treinamento que é só para a área comercial. Olha. Isso aqui eu fiz 100% dedicado a trazer colaboradores para o meu time. Hoje, eu tenho aqui, e eu consigo acompanhar toda a evolução, certificar as pessoas aqui, e aí eu consigo ir chamando para fazer as entrevistas, depois de 3 meses, de ela entender como funciona um processo comercial. Eu tenho aqui mais de 200 pessoas. Olha que incrível. Legal. A questão da tecnologia é isso. O meu problema antes qual era? Eu tinha que chamar pessoas, fazer entrevista, depois eu não conseguia mais, daí a minha gestora fazia. Eu disse, a minha gestora eu gosto muito de trabalhar com valores, né? Uhum. Então eu sigo a filosofia dos samurais, que é o Bushido, né? Que são 7 princípios, honra, lealdade e tal. E a minha gestora, ela tem pedigree, né? Porque ela mora no Japão, a família foi de samurais. Porque a mulher tipo, você não... fica descansado. É samurai, é família de samurai. Ela sabe o que são esses princípios. E você resolveu teu problema, Cris. Você tinha que ficar fazendo a um agora. A gente tem um sistema que as pessoas treinam, aí você chama 10 lá, faz 3, 4 perguntas e já sabe quem contrata. Aí nunca falta. Então, isso aqui pode ser uma coisa interessante para você entender. E eu utilizo uma metodologia aqui de vendas, de fechamento de contrato, que eu desenvolvi pegando as técnicas ali, de spin-selling, disso e tal, né? Várias técnicas, né? E fui desenvolvendo a minha própria metodologia de fechamento de contrato, que envolve postura comercial, né? Posicionamento, pré-reunião, né? Que é pesquisa sobre a pessoa, saber pesquisar para chegar preparado. E o mais importante, onde coloca a grana do bolso, que é além disso, né? Que é saber fazer um acompanhamento, né? Uma coisa é você preparar o ambiente, né? Ter uma postura comercial para fazer um fechamento.
impactar isso, mas tão importante quanto isso é saber levar o acompanhamento. Com E certeza. é onde, na minha operação, 50% do faturamento está no acompanhamento, tá? Não está no fechamento de contrato na hora. Tá em saber conduzir. E o vendedor, ele é muito desorganizado, né? Eu também. Eu também sou desorganizado, tá? Não tem, eu sou obrigado. Mas eu tenho pessoas hoje que me ajudam. Muito. Tô por aqui, ó. E isso aqui ajuda muito o trabalho bastante aqui, a questão da mentalidade, né? Isso aqui serve para qualquer, não é só para... Todo mundo vende, né? Claro. Todo mundo tem que vender. Nossa, que bacana. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. Eu vendi muitas coisas, tive negócio, quebrei alguns e tal, outros deram muito certo, vendi, me desfazi e tal. Mas eu comecei minha jornada ali, ter resultado da minha jornada com marketing multinível. Tive um resultado bizarro, que ele se desenvolve muito. E certa vez eu estava num ambiente, aí chegou uma... Conversando lá e tal, né? Daí chegou uma moça pra mim, nós conversando, né, e tal. Vai me dizer que tu é vendedorzinho de multinível, assim, né? Ela falou assim pra mim. Cara, só que eu já tava acima... Cara, já tava faturando mais de 100 mil por mês com multinível. Já tinha conhecido o mundo com marketing multinível. Já tinha liderado equipe de 6 mil pessoas com marketing multinível. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Pô, tu é vendedorzinho, as pessoas... Tu é vendedor. Aí o que eu descobri? Que as pessoas que menos ganham dinheiro, as que estão sempre reclamando de falta, que estão vivendo a escassez, que menos ganham dinheiro, são as que mais vendem. As que menos ganham dinheiro são as que mais vendem, as que não gostam de vender e as que vendem o que é de mais sagrado na vida. Elas trocam tempo por dinheiro. Por Nossa, conta você da acabou de objeção. lembrar de uma palestra que eu dei. Eu dei uma palestra uma vez, olha como é que é engraçado isso, meu Deus. Eu dei uma palestra sobre o tempo, lá no Momento da Educação. Falei sobre o tempo. E aí eu falei todas as ferramentas que a gente tem para justamente economizar o nosso tempo. Aí tem uma hora da palestra que eu falei exatamente assim. Gente, todas as ferramentas que eu mostrei é para economizar o tempo na sua empresa, porque tempo é... Dinheiro. Não. Tempo é vida. Tempo é vida. Tempo é vida. A partir do momento que você está cedendo um tempo, a sua vida para alguém, sim, você tem que cobrar. E essas ferramentas são utilizadas para quê? Para você ter vida. Para que você criou isso aqui? Tempo. Funciona Vida. assim. Senão você não podia estar aqui. Exatamente. Então, tempo... Tinha que estar fazendo entrevista. Então, tempo nunca... rodando aí. Isso, eu vou falar uma coisa aqui. Tempo nunca foi dinheiro. Tempo é a sua vida. Se você tem dinheiro, mas não tem vida, você não tem tempo. Se você chegasse para mim aqui agora, vocês dois, né? Leandro, poxa, não gostei de participar do podcast. Se eu pegasse todo o dinheiro do mundo, você pegasse todo o dinheiro do mundo, não tem como voltar uma hora atrás. Não. Não tem, né? Não tem. Então, essa reflexão eu fiz nessa palestra. Quando eu criei essa palestra, eu pensei sobre isso, que todo mundo fala que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida, né? vida. Tempo é vida. Certo. Com certeza. Então, Perfeito. você cobra porque você está cedendo um tempo da sua vida para alguém. E não volta atrás. Não né? volta. Cara. Então, é bem impactante isso, porque quando você entende isso, nossa, realmente, cara, é tempo... O que adianta? Você pode ter o dinheiro que tiver, se você não tiver saúde, vida para isso, o que adianta? Então, tempo nunca foi dinheiro, tempo sempre foi e sempre será vida. São coisas bem importantes de a gente falar, né? Falando de princípios, né? De valores, uma das coisas que... Eu inclusive falo no treinamento. Tem coisas que você não compra. Tá? Tempo... Você até compra tempo, porque as pessoas vendem tempo, né? Por aí. Mas tem coisas que você não compra. Valores você não compra. Uma pessoa leal, você não... eu sou leal até as 18 horas, ou eu sou mais leal com quem me paga mais. Honestidade, você não compra... dá 3 quilos de honestidade, 5 metros de lealdade. Não existe, cara. Dá pra pedir no currículo ali? Exato. Ou você tem ou você não tem. Exatamente. Não está relacionado a dinheiro. Exato. E o tempo que eu falei, por exemplo, eu até brinquei no Eu dia vou ser dessa mais palestra. honesto com quem me paga mais? Não, de jeito nenhum, tá louco. E honestidade. Então, assim, imagina, você tem todo o dinheiro do mundo, mas você não tem tempo para tomar um café. Você não tem tempo para ver seu filho. Para vir aqui no podcast, vai ter um papo. É verdade, mas é verdade. Então, é muito interessante a gente entender isso, sabe? Que nosso tempo nunca foi dinheiro. Não foi, né? E nunca será, né? Nunca será.
Dinheiro é importante? É óbvio que é, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não é. Mas a sua vida é mais, tenho certeza. Boa. Gente, estamos chegando... Sério? Voando. Passou? Meu Deus. Meu Deus. Nossa, a gente ia fazer intervalo, inclusive. 2 horas, passa voando. Gente, eu quero agradecer imensamente, tá? O convite de verdade, do fundo do meu coração. Estar aqui, Dr. Sanzio, muito obrigado de coração, compartilhar. A gente vai voltar a conversar mais, com certeza, porque, cara, a gente poderia passar a tarde inteira aqui. Muito bom. Querida, muito sucesso, prosperidade, vida longa. Você é uma vencedora. Muito bom. A indicação aqui, né? Ó, aves de plumagem, voo com aves de plumagem, né? Pô, muito obrigado pela indicação mesmo. Parabéns por tudo. Espero que a gente consiga voltar a conversar também. Quem sabe um dia traz o maridão aí, né? Falar sobre, né? Especificamente para donos de clínica, né? Legal. A gente faz um convite para ele. Um convite. Você que está acompanhando, aqui abaixo vai ter os contatos do Dr. Sanzio, da Brena. Vocês podem estar chamando no Instagram, sites, né? E você pode se inscrever no canal, você pode acionar o sininho e você pode deixar um comentário do que você achou sobre esse episódio. E eu vou pedir agora, né, para vocês se despedirem, deixar a tua consideração e uma dica para quem está, né, nos assistindo. Aqui pode ser direcionado a advogados que estão iniciando e pode ser também para donos aí de negócios, de clínicas na área de estética. Por favor, e depois é a sua vez também, tá? Claro. Bom, primeiramente, obrigado, Leandro, pelo convite, né? A gente se conheceu lá no BNI, a gente se conectou rapidamente, você me chamou, você viu como é que é difícil eu aceitar, né? Sim. Eu que tive sorte de aceitar e trazer valor aqui. E aí, quando a moça me pediu, né, para chamar alguém, foi a primeira pessoa que eu pensei foi a Brena, que é a minha colega, amiga, e eu tenho uma história muito legal também. Eu acho que a gente tem que se basear em quem nos inspira, quem nos ajuda. Então, a Brena nada mais do que a palavra e a pessoa mais justa para falar sobre isso. Então, obrigado novamente. E eu queria dizer para você aí que seja advogado, seja profissional da saúde, o que for, eu vou voltar na primeira palavra que eu falei no início dessa conversa aqui, consciência. Se você quiser... Eu não vou falar de sucesso, não, tá? Se você quiser ter um mínimo de valor no seu trabalho, de valor e acreditar e saber que a sua profissão tem seriedade e você é responsável por isso, tenha consciência. Você não sabe fazer tudo, né? Você, seja profissional da saúde, seja advogado, o que for, procure mentores, procure pessoas que, sabe, são inspiração para você. A gente tem que sempre se basear em pessoas que são melhores do que a gente, né? Então, se eu posso deixar uma mensagem aqui não desista. Aqui a Brena tem um exemplo, eu tenho a minha história, a Brena tem a dela. Então, o que a gente não pode deixar de ter é resiliência, esperança, perseverança. Então, se você quiser ter um mínimo de sucesso na sua vida, não desistir. Acho que a mensagem final que eu deixo. Obrigado mais uma vez. Quem quiser me procurar, as redes sociais estão aí. E toda disposição. Qual que é o arroba? É o @Sanzio. É difícil, hein? SANZIOADV. ADV de advogado, tá bom? Obrigado pela oportunidade aí. E sempre que quiser, é só me chamar. Perfeito. Brena, Leandro, considerações finais, dica também, né? Quem... Leandro, muito obrigada. Um prazer enorme aqui participar desse momento com vocês. Dr. Sanzio, é recíproco. Muito obrigada pelo carinho, de verdade. Tudo que a gente vem construindo juntos aí na nossa parceria, que foi uma conexão também, né? Foi muito bacana. E eu quero falar para você, médico, dono de clínica, dentista, que está se sentindo sobrecarregado, que não tem processo estruturado e que deseja aumentar seu faturamento, chama a Biprime Gestão e aqui o Dr. Sanzio para que a gente possa estruturar todos os processos, desenvolver a sua equipe para o resultado vir. Legal, gente. Muito obrigado. Deus agradeço. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigado por acompanhar.